Cláudio Libardi. Vou conceder uma parte à vereadora Daiane. Obrigada, vereador Cláudio Libardi. Atento, como sempre, né? Só para falar da questão da UBS do bairro Fátima, que foi a qual eu falei do recurso, quem foi me avisar, infelizmente, que entrou no caixa único e que precisaria ter feito o projeto e não foi feito, foi o secretário Rafael Bueno, que foi lá na UBS comigo e disse que vai buscar outras maneiras de fazer a reforma, porque a emenda já tinha sido ocupada para outra coisa ainda antes de ele chegar, né? Então, só para dizer, não foi uma coisa que veio avulsa. Não, ela veio para a reforma da UBS do bairro Fátima, e o vereador Renato de Oliveira também trouxe uma emenda no valor de 500 mil. Ninguém sabe, vereador, onde é que está essa emenda. Porque eu pensei, vou trazer mais 1 milhão, 1,5 milhão, já dá, né? Olha o fôlego que dá para fazer uma reforma. Mas não, eles não sabem onde está a emenda que o senhor trouxe, e a nossa eles já ocuparam para outra coisa. Vão verificar de que maneira vão fazer a reforma da UBS do bairro Fátima ainda. Então, o senhor que foi aí presidente da Comissão de Saúde sabe da importância, conhece o bairro Fátima lá e a importância daquela obra, e agora estamos buscando junto ao Rafael alternativas para se fazer. Muito obrigado pela parte, vereador Cláudio. Nada, vereadora Daiane, sempre um prazer. Reiterar meus cumprimentos ao vereador Renato. Acho que o maior vereador da história do PCdoB, né? Tantos mandatos aqui, para nós, em especial para mim, para a vereadora Andressa, é um prazer estar lado a lado com o senhor nas lutas. Você, tanto quanto respeitoso, porque a primeira questão é que nós temos que apresentar saídas. Eu e a vereadora Andressa vivemos aqui, vereadora Daiane, para apresentar saídas para o município. A primeira questão que precisa ser feita de forma urgente é a ruptura do contrato com o IDES. A segunda questão é que o município foi alvo de um processo administrativo perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em razão do termo de convênio 480/2020, que era o termo de convênio da Universidade de Caxias do Sul, vereador Cristiano, e o município venceu o processo, sendo considerado válido o termo de convênio. Então, a primeira coisa que o gestor público tem que fazer, porque aqui vão ter diversas justas causas para o rompimento desse contrato, é romper o contrato com o IDES e imediatamente promover um termo de convênio com a Universidade de Caxias do Sul, para que essa assuma as 2 unidades de pronto atendimento. Porque ela tem capacidade de backup, ela tem um hospital próprio, ela tem profissionais para fazer a substituição, ela tem um legado significativo na história da cidade com os seus trabalhadores, ela não deixou passivo quando assumiu a unidade de pronto atendimento da Zona Norte. Então, bom, nós temos uma saída, e uma saída muito próxima. Necessariamente, o contrato deve ser rompido e imediatamente a Universidade de Caxias do Sul deve assumir. Não é tão difícil. Bom, passando desse ponto, a destinação de emendas parlamentares. Todos aqui vamos atrás de emendas parlamentares, a destinação praticamente para custeio, e o município é refém dos hospitais comunitários para execução de emendas parlamentares. O senhor vai lá, vereador Iago, consegue 2 milhões de reais para a cirurgia da catarata, que custa 500 reais, para o hospital X. Chega lá, o hospital fala, como o Iago conseguiu os 2 milhões, eu só vou fazer a cirurgia se for por 2 mil. Eu não faço por 600. A gente tem que começar a enfrentar essa realidade. Executam as emendas parlamentares como querem. E a única saída para o município é ter um local de execução de emenda parlamentar. Não adianta, se a gente conseguir aqui 5 milhões de emendas parlamentares e eles quiserem fazer 3 cirurgias de catarata, vereador Lucas, não tem o que fazer. A gente não tem onde fazer, vereador Cristiano. Ou a gente faz no hospital comunitário, ou a gente faz no hospital comunitário. Então, perfeito. Nós precisamos ter um local de execução imediata de emendas parlamentares pelo município. E é uma situação que eu comungo com o secretário Rafael. Ele precisa ser secretário para ver isso. Que não dá mais para a gente ficar destinando dinheiro para hospitais comunitários porque executa como querem. A troca do telhado do Hospital Pompeia, infelizmente, é isso que aconteceu. A gente destinou a verba pública para trocar um hospital, a primeira coisa que o hospital fez foi o quê? Fechar 20, 30 leitos, né, Samanta? Então essa é a situação, nós somos reféns dos hospitais porque nós não temos o nosso. Então que tenhamos o nosso. E para finalizar, a gente tem que procurar culpado, e eu acho que a incompetência do prefeito Adiló é o principal fato gerador de a gente viver esse caos. Agora a gente tem que procurar saída também. O governo tem que... Eu, o vereador Cristiano, tenho respeito pela base do governo e vivo procurando essa alternativa para a cidade. A base do governo precisa começar a encontrar alternativa e o prefeito Adiló precisa começar a encontrar alternativa. Porque o povo está morrendo, tchê.
Todos os dias gente morrendo, vereador Cristiano. E a questão é, para concluir, presidente Wagner, eu conversar com o vereador Frisso em uma oportunidade que às vezes a diferença está entre morrer com dignidade e morrer sem dignidade. Não está entre salvar a vida e não salvar a vida. Então que nós possamos pelo menos garantir que as pessoas morram com dignidade, porque agora estão morrendo sentada, nem deitado, mas podem morrer nessa cidade. Muito obrigado. Quero saudar a presença do presidente da UAB, Valdir Walter. Próximo inscrito